Então pensa comigo, você pegou um cliente que você gostaria, que ele gostaria de emagrecer. Aí você pensa em treinamento com ele circuitado, certo? Um HIIT Bodywork, por exemplo. Aí você aplica com alguns exercícios, tem um histórico familiar dele, um histórico de treinamento dele, sabe que ele gosta de alguns movimentos específicos e você coloca nessa montagem de treino. E aí você aplica esse treinamento com ele de alta intensidade, vai fazer a escala de afetividade e percebe que ele coloca -4, por exemplo. Foi desprazeroso. Isso por quê? Também tem uma situação bem importante que o profissional precisa saber acerca da escala de afetividade. Eventualmente, o cliente que teve a vivência com certos exercícios não teve muitas vivências com treinamento de alta intensidade. E o que acontece na hora que a gente aplica para ele? Existe uma teoria do modo dual de um autor chamado Eke-Kax. Ele é um dos principais estudiosos nessa questão de escala de afetividade e ele mostra pra gente que quanto maior a intensidade do exercício, em especial quando a gente se aproxima de 100% do VO2 máximo ou estímulo ao out, né, que a gente pede o máximo do cliente, lembra lá daquele erro do estímulo verbal? Vai, isso pode ser prejudicial também, mas pra gente querer um out dele, que ele dê o máximo dele, a gente tem que dar um feedback verbal, a gente só precisa adequar ao perfil desse cliente. Mas, quando o exercício aumenta demais a intensidade, esse prazer ele vai decair. E aí a gente vai ter scores, números mais negativos. Significa, Thiago, que não serve esse HIIT que eu fiz? Depende. Então, por exemplo, você aplica aquele treinamento HIIT que você passou para o seu cliente que tinha o objetivo de emagrecimento. Lembra que a gente conversou? Pensa comigo. Se você aplicou aquele HIIT, certo? Você faz o feeling scale com ele. Ele descreve -4. E aí você pergunta pra ele, por quê? O que você sentiu? Tal. Aí vamos supor que ele descreve, tal exercício eu não gostei muito, tal, não gostei muito. E aí você pergunta pra ele, qual exercício você gostaria? Você acha legal? E essa interação é muito boa. E isso a gente entra numa situação muito legal e técnica também, que é a teoria da autodeterminação, que entram 3 necessidades básicas, que é a autonomia. E aí a gente vai pensar o seguinte, a autonomia do cliente vai fazer com que ele se envolva na construção do treino, claro, nós aplicando a técnica, sendo um instrumento nosso o treinamento, exercício físico, aí ele pega e escolhe um exercício ou outro. No próximo treino, na próxima semana, você aplica com ele o HIIT novamente, ajustando com as coisas que ele falou. Lembra que o seu score tinha dado -4? E aí o score dá -2. Aí você vai falar para mim assim, ixi, Thiago, foi desprazeroso de novo. Só que foram 2 scores, 2 números acima. Então foi mais prazeroso do que aquele anterior. O que significa? Que a chance dele repetir esse que você passou para ele é muito maior do que aquele outro anterior.